Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou o André Faria e é com grande prazer que eu recebo aqui na Bluesoft hoje, por mais uma vez, um grande amigo, Alexandre Magno, da Adaptworks, que veio aqui hoje para continuar o nosso papo sobre Management 3.0, Gestão 3.0, né, Alexandre? É isso aí. No último episódio nós falamos sobre uma introdução, falamos sobre agilidade, falamos sobre complexidade, falamos um pouquinho sobre o que complexidade tem a ver com agilidade, o que gestão tem a ver com agilidade, como é que essas três coisas se relacionam, se encaixam. E hoje a gente ficou de entrar nas visões, mostramos o marketing monstro, mostramos as 6 visões que existem e agora vamos começar a discutir um pouquinho sobre elas, começando já pela visão de energizar as pessoas. Perfeito. Bom, energizar pessoas é a primeira visão então, da gestão 3.0 e ela é bem focada naquela questão da teoria X e teoria Y, né? Então, a forma com que você motiva as pessoas para fazer um trabalho ou para fazer melhor um trabalho, ela é muito diferente de quem está posicionado numa teoria X e numa teoria Y. Bom, o que é teoria X e teoria Y? De uma forma genérica, a gente fala que profissionais que estão encaixados numa teoria X são aqueles que precisam de uma motivação extrínseca para fazer o seu trabalho. Então, o trabalho por si só não gera prazer nele. Se ele pudesse, ele não estaria fazendo isso agora, ele estaria fazendo outras coisas que dão prazer para ele. O único motivo dele estar fazendo isso é que há uma motivação extrínseca, há algo que ele quer atingir e para atingir isso ele precisa fazer aqui, como um salário, um bônus, alguma coisa assim. Então, você está fazendo um trabalho simplesmente pelo motivo que você quer atingir aquela motivação que está fora do trabalho. E aí a teoria Y, ela é diferente. A teoria Y, principalmente, ela começou a ser mais despertada nas últimas décadas com o avanço dos profissionais do conhecimento. Então, o profissional do conhecimento, basicamente, ele escolhe uma carreira porque ele quer, ou porque ele se identificou com aquela carreira, porque ele gosta de fazer aquilo. Então, o trabalho por si só dá um prazer para ele. Por mais que, obviamente, ele também tem motivações extrínsecas, né? Ele encontra uma motivação dentro do próprio trabalho. Tá? E isso é muito comum nos nossos ambientes hoje, por exemplo, de projetos de TI. Né? Então, eu dou bastante treinamento, consultoria, as pessoas muitos gestores, líderes, me perguntam, não, mas esse negócio de auto-organização não funciona, porque o time larga a mão, se a gente não estiver em cima cobrando, o time não faz, se a gente não estiver mapeando, controlando exatamente, não vai fazer, então a gente tem que colocar mais controle. Não, você não tem que colocar mais controle. Né? O que eu sempre repito é o seguinte, você tem a tua preocupação como um líder, né, para energizar essas pessoas é em fazer com que as pessoas queiram fazer a coisa certa e não que elas tenham que fazer a coisa certa. Né? Porque o ter um profissional do conhecimento que está posicionado na teoria Y não é suficiente. Ele vai acabar fazendo simplesmente o que ele se comprometeu a fazer. Né? Então, a visão da gestão 3.0 de energizar pessoas, ela é bem focada em você conseguir identificar quais são os motivadores intrínsecos dos teus profissionais e entender que os teus profissionais são motivados por motivadores diferentes. Então não adianta você, o meu time está desmotivado, deixa eu fazer uma festinha no final do mês para motivar o pessoal. Eles são motivados de formas diferentes. Então você tem que conhecer cada uma das pessoas que você está liderando, identificar quais são os motivadores intrínsecos delas e trabalhar em cima desses motivadores, porque é em cima dessa motivação intrínseca que você vai conseguir aumentar o compromisso deles, né? Aumentar a disposição deles para fazer a coisa certa. Perfeito. E eu achei muito legal no livro do Jürgen, quando ele fala de motivação, né? Porque essa ideia de motivação intrínseca, extrínseca, ficou bastante conhecida depois daquele livro do Dan Pink, do Daniel Pink, Drive, né?
E o Daniel Pink basicamente fala de três diferentes, né? Que é a autonomia, o domínio e o propósito. Mas o Jurgen fez uma pesquisa muito legal, ele costuma usar essa como um pattern, vamos dizer assim. Ele pesquisa diversas fontes diferentes. Ele pesquisou mais de 5 livros que falam sobre motivação. E ele encontrou diversos motivadores intrínsecos, vamos dizer assim. E ele como que fez um merge, né? Ele juntou tudo isso, tirou o que é parecido, uniu o que é parecido, tirou o que não tem muito a ver com a nossa realidade e trouxe, na verdade, uma série de motivadores intrínsecos que a gente pode buscar nas pessoas, ou que a gente pode, não nós identificarmos, mas junto com as pessoas, identificar o que motiva cada um e como nós podemos alinhar isso também, né, os objetivos da organização. Perfeito. Acabou com uma lista de 10 motivadores intrínsecos, né, e que fazem completamente sentido. Vai desde da estabilidade, tem muita gente que se motiva por estar num ambiente estável, né? E outros que se motivam, por exemplo, pela liberdade. Então, se você descobre que tem dentro da tua equipe ou da tua empresa pessoas em que o principal motivador intrínseco dele é a liberdade, você colocar essa pessoa dentro de um time, no estilo de um time Scrum, ela não vai produzir o máximo dela. Porque num time Scrum, ela sempre tem a dependência, o trabalho dela depende de outros. E aí que a questão, essa pessoa não pode, por isso, ser taxada de não sabe trabalhar em equipe. Não é que ela não saiba trabalhar em equipe, é que ela produz mais e se sente mais motivada se ela tiver um trabalho em que ela possa baixar a cabeça, fazer, focar, não ter interrupções daquilo, não precisar interagir com aquilo e simplesmente fazer. E toda empresa tem tipos de trabalho, todo projeto tem tipos de trabalho que acaba precisando desses profissionais também. Então, é aquela história, você não tem que ter times ou equipes simplesmente multidisciplinares tecnicamente, mas quanto a motivadores também, acabam que tem motivadores que se complementam, né? Então é bem interessante o merge que foi feito mesmo. Muito legal, muito bacana. E como é que você recomenda, como que você vê que na verdade um gestor pode vir a conhecer melhor ou identificar melhor essas características nas pessoas? Bom, lógico que existem diversas formas de você fazer isso, mas existe uma atividade, até um jogo que o Jurgen bolou e a gente usa no treinamento de Management 3.0, que basicamente é para você identificar, né, em cada pessoa a ordem que os motivadores atuam nela, do mais importante para o menos importante. E aí você fazer essa pessoa refletir sobre algumas situações de mudança no trabalho dela, na vida profissional dela, como ficariam aqueles motivadores, se aumentaria a motivação naquilo ou diminuiria. E aí você percebe, a pessoa consegue expor, né, como que ela vai reagir se essa mudança acontecer. Então isso é bem legal, né? Eu já tive situação de aluno na atividade, por exemplo, brincar lá que, poxa, se eu mudasse para os Estados Unidos, né? Eu tenho na minha cabeça que mudar para os Estados Unidos, deixa eu ver como isso está linkado com os motivadores. E ele sempre tinha tido, não é medo, mas uma apreensão. E aí ele percebeu que os motivadores mais importantes para eles iam disparar se ele se mudasse para os Estados Unidos, né? Eu recebi um e-mail dele anteontem que ele vai se mudar para os Estados Unidos. Então, legal. É uma coisa interessante. Agora, o que você deve evitar é que isso seja feito de uma forma... Você tem que fazer isso de uma forma o mais leve possível. Então, a pessoa não tem que estar se sentindo avaliada. Não pode ser aquele estilo entrevista de RH. Sento aqui eu de um lado, você de um outro e eu começo. Olha, agora defina quais são os seus motivadores. Isso não é legal, porque a gente que já foi entrevistado por esse tipo de entrevista, você vai jogar com a entrevista. Você vai falar, poxa, deixa eu pensar qual é o motivador melhor para essa empresa. Ali eu coloco que é o meu. O que ela quer que eu diga. Exatamente, né? O que ela quer que eu diga. E eu vou jogar nisso. Então, você tem que fazer isso de uma forma leve, numa brincadeira. Faz um workshop, no meio desse workshop coloca a atividade. Explica como funciona a atividade para o membro do time, para ele se conhecer e deixa eles jogarem sozinho. Então, alguma coisa do gênero. Então, o que eu sugiro, independente de ser usando a técnica que a gente usa nos treinamentos e tal,
usando isso de uma forma leve, sem ser numa entrevista, algo mais coisa formal, né? Que possa parecer até meio forçado. Isso, exatamente. Legal, muito bacana. Então, quer dizer, motivação também é uma coisa complexa. Motivação também é complexa. Não é porque, linear, né? Não, é imprevisível. E foi bom você ter falado nisso, porque ainda tem um ponto, você tem que fazer isso de vez em quando. Porque dependendo do momento da vida da pessoa, ela está sendo motivada de formas diferentes. Né? Então você faz hoje comigo, você descobre que o meu maior motivador é a liberdade. Mas podem ter acontecimentos na minha vida nos próximos meses e que daqui a 6 meses eu já não me sinto mais motivado com a liberdade, eu já me sinto motivado com a maestria, de eu estar trabalhando em algo que eu domine completamente. Então, realmente algo complexo, você não consegue prever como que as pessoas vão estar motivadas, você tem que estar acompanhando o tempo inteiro. Muito legal, muito bacana. Bom, então com isso, acho que a gente cobriu Sim. Como energizar as pessoas, né? E aproveitando, quero mostrar aqui o livro, né? Do Jurgen, que é o livro Management 3.0, vou colocar o link para vocês aí no show notes, vale a pena dar uma olhada. E no livro, muitas dessas coisas que nós estamos falando estão bem detalhadas e tal, vale bastante a pena. E agora, então, a nossa próxima visão seria a visão de Empower Teams, de empoderar os times. O que seria empoderar os times exatamente, Cristiano? Empoderar, na minha opinião, tá, tendo uma visão pragmática, bem prática, é talvez uma das visões mais difíceis da gestão 3.0, que já era na gestão tradicional, digamos assim, 1.0, 2.0, mas ela continua tendo uma dificuldade. O que eu acho é que a forma com que a gestão 3.0 vê o ato de empoderar pessoas, ele torna isso um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Né? Por quê? Basicamente a nossa escola de empoderar, né, de delegar, né, coisas, ela sempre tratou isso como algo binário. Ou eu te passo a responsabilidade, ou eu não te passo a responsabilidade. Né? Então, você sempre, quem é gestor, quem é líder, seja de empresa ou de projeto, sempre ficava muito inseguro na hora de dar de empoderar, né, as pessoas, porque você sempre tem aquela sensação de que você faria melhor. Né? E na maioria das vezes, você pode estar certo com aquilo. Né? Por quê? Mas o fato de você ser naquele momento o que vai fazer melhor aquilo, não significa que não há outras formas de se fazer aquilo. E que com o tempo se tornem até melhores. Né? Então, o que a gestão 3.0 ela coloca é o que a gente fala, níveis de empoderação, níveis de delegar. Então, não é simplesmente eu virar para um membro do time e falar, bom, agora vocês tomam qualquer decisão sobre plataforma tecnológica e eu não quero nem saber o que vocês decidiram. Bom, dependendo da organização que você está, você pode falar para o time, olha, vocês têm autonomia para propor uma plataforma tecnológica e tentar conversar com o pessoal de arquitetura para isso. Então você já está dando um nível de empoderação, só que não é um nível tão alto quanto o delegar total, né? Você está dando a eles eles podem discutir, tomar uma decisão e propor, tentar convencer uma outra parte nisso. Então você acaba trabalhando em vários níveis, né? E o empoderar, né, o delegar que a gente estava acostumado até hoje, o que a gente vê muito na prática, o que a gente vê mais comum nos líderes é delegar o que eu não sei fazer bem. Então aí é muito fácil, né? Eu vejo muitos gestores e líderes por aí falar, eu sei delegar muito bem. Aí você foi bonzinho, geralmente é delegar não só o que eu não sei fazer bem, mas o que eu não gosto de fazer. Exatamente, eu não queria nem usar esses termos, mas é aí mesmo. Então, esse trabalho é chato, vou delegar. Esse trabalho eu não sei fazer bem, vou delegar. Aí é muito fácil. Agora, eu quero ver você ser um bom líder e um bom gestor se você sabe delegar aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você teoricamente faz bem, ou é o que faz aquilo melhor naquele momento. Aí a gente vai ver se você realmente sabe delegar. Porque delegar, empoderar, exige... a palavra paciência não é mais aplicada, mas seria isso, exige você dar um tempo para poder colher os frutos daquilo. Então, primeiro você tem que pagar um preço por aquilo, porque é natural que logo ao empoderar,
aquelas pessoas que foram empoderadas não façam aquilo com a melhor qualidade, tipo, a mesma qualidade que você faria, e menos ainda, da mesma forma que você faria. Até porque nesse caso, possivelmente, você tem muito mais experiência. Exatamente. E aí você vai se sentir extremamente tentado de influenciar e de, no primeiro erro, tentar tomar aquilo de volta. Ah, eu sabia que eu fazia melhor, deixa eu pegar isso aqui de volta. Mas é natural que essas pessoas que foram empoderadas cometam alguns erros e andem um pouco mais devagar no início. A tua avaliação de um bom gestor 3.0, digamos assim, é se você vai ter a paciência e a capacidade de tratar isso como um investimento. Eu estou colocando aqui, eu vou regar, eu vou nutrir, e isso vai me dar um resultado mais para frente. E aí, mais para frente, você descobre que aquelas pessoas já estão fazendo um trabalho melhor do que você era capaz de fazer. Ou numa escala que era impossível você conseguir fazer. É realmente um trabalho muito difícil, porque você tem que ter uma capacidade de se livrar das coisas com facilidade. Então, isso não é normalmente uma coisa fácil. Então, por exemplo, para mim, é uma coisa que não é tão simples. Pô, eu guardo brinquedos que eu tive com 7 anos de idade e me sinto extremamente desconfortável em me livrar daquilo. Então, eu guardo muitas coisas, eu acabo me apegando muitas coisas. E a mesma coisa com o trabalho, já que eu tenho muito prazer no trabalho que eu faço. Então, é uma coisa que uma das visões que a gestão 3.0 me ajudou muito é de enxergar esses níveis de empoderação e da necessidade de você realmente nutrir isso ao longo do tempo para colher mais para frente. Muito bom. Uma coisa que eu acho muito bacana também, o Jürgen fez um post recente no blog dele, o noop.nl, em que ele fala justamente sobre essa questão da delegação e uma coisa, um erro que muitas vezes a gente cai quando vai delegar, que é o problema da negligência. Então eu vou delegar, por exemplo, para a minha equipe contratar as pessoas, Como você bem disse, eles ainda muitas vezes não vão ter experiência com isso. É uma coisa que eu estou delegando, que até então quem fazia era eu. Porém, eu transfiro essa responsabilidade para eles, eu delego e viro as costas. E provavelmente uma série de coisas vão acontecer. Então, nessa situação, isso estaria sendo negligente. Sim. Quer dizer, a delegação não é simplesmente a gente abandonar as coisas, de uma hora para outra. Isso também é uma coisa muito legal. E essa questão também da autoridade, de delegar as coisas, eu acho muito legal a ideia que ele dá de você tornar essa questão da autoridade visível através do quadro da autoridade. Sim, sim. E aquela metáfora, que ele utiliza das cercas elétricas invisíveis. Quer dizer, se você não sabe bem o que você pode fazer e o que você não pode fazer, os colaboradores, as pessoas, eles vão tentando ali, até que de repente eles vão tomar uma bronca de alguém ali, quer dizer, vão tomar um choque, tinha uma cerca elétrica e eles não estavam vendo. A gente teve uma designer que trabalhou aqui na Bluesoft há um tempo atrás e não era muito comum a gente ter esse papel de designer, que era uma coisa super nova. E ela tinha uma série de dúvidas sobre o que ela podia fazer, o que ela não podia fazer. Então, de repente, ela ia lá e alterava, por exemplo, uma classe Java. Daí o desenvolvedor dava uma bronca, ela não podia fazer aquilo de jeito nenhum, Só que ela não sabia o que ela podia fazer e o que ela não podia. Eu dava um commit lá no Git, etc. Então, me lembrou muito essa questão da cerca elétrica invisível. A pessoa não sabe o que pode fazer ou não, de repente toma um choque ali, E assim, para complementar isso, André, os níveis de delegação junto com o quadro, eles funcionam muito bem. Porque quando a gente fala de quadro, as pessoas com certeza já vem na cabeça aquela matriz de responsabilidades. Sim. Só que as matrizes de responsabilidades, elas acabam tratando o delegar como algo binário. Ou tem autoridade ou pode ou não tem. E aí no quadro de autoridades que Jürgen coloca, que a gestão 3.0 coloca, você tem não só o que pode e o que não pode fazer, mas em que nível pode fazer. Então, eu não posso mudar a classe Java, mas eu posso propor mudanças numa classe Java. Então não posso mudar a classe Java, então viro as costas para isso. Não, eu tenho um nível de influência nessas classes e eu devo
conversar com outras pessoas para tentar alterar isso. E não, isso não me diz respeito, já que não tem um xizinho aqui como responsabilidade minha. Não tem nada a ver comigo, eu não posso nem participar. Exatamente. Muito legal. Por exemplo, na contratação mesmo, tem muitas empresas que o gestor só que contrata, né? Sim. Tem outras empresas que a equipe participa. E tem empresas que a equipe já tem até autonomia total de fazer a contratação sem sequer a opinião do gestor, né? Que seria o nível mais alto de autoridade. Realmente é muito bacana. Acho que foi uma das maiores contribuições nessa questão de empoderar esses níveis, né? Uma coisa muito legal. Um ponto só para fechar, né? E, às vezes eu estava até conversando com os amigos e tal, e a gente fala, pô, o empoderar, ele muitas vezes pode até ser interpretado de uma forma errada, porque se empodera é porque alguém tem poder, né? Isso pode soar como um negócio negativo, não. Então, como a empresa tem lá as pessoas e tal que tem poder, então precisa empoderar, né? Em toda empresa, ela sendo num nível maior ou menor de democracia ou de liberdade, você tem pessoas com mais poder do que a outra, né? Sejam os fundadores da empresa, ou seja, sempre tem coisas que tem que ser tomadas decisão. Muitas vezes em níveis bem diferentes do outro. Então, o próprio ato de não ter poder numa empresa precisou ser empoderado por alguém. Então, se você fala, não, na minha empresa ninguém não tem poder, não precisa empoderar porque não tem poder. Tá, quem decidiu que não tem poder? A pessoa que não decidiu, ela é mais poderosa do que as outras, então ela acabou empoderando o resto da organização para não precisar ter isso. Então, o empoderar não é algo que tem que ser visto como algo negativo porque uns têm poder ou outros não têm. Não. O próprio ato de empoderar, você está distribuindo o poder que, por você ser um fundador de uma empresa, por você estar numa posição onde tomadas de decisões mais críticas estão na tua mão, você acaba precisando liderar esse trabalho. Exatamente. E até uma questão natural, pela maneira que as empresas são fundadas, são criadas, Sim, né? sim. Pela maneira que as empresas vão crescendo, né? E até por uma questão de proteção dos interesses da organização. Né? Então, muito bacana, realmente. E podemos passar então para a próxima visão, Podemos. Que é a visão de alinhar restrições, né? Align constraints. Sim. Que você teria a nos dizer sobre alinhar as restrições. Bom, uma coisa que a gente discute muito sobre o Standard 3.0 é que tem muita gente que fala que a auto-organização é uma coisa boa, né? Mas não necessariamente a auto-organização é uma coisa boa. A auto-organização pode te levar a lugares terríveis, né? A auto-organização tem uma probabilidade forte de não funcionar ou de piorar algo, né? Então, a auto-organização, ela funciona na base das restrições, né? Essas constraints. Então, essas constraints, elas devem ser colocadas, como a gente está num cenário complexo, elas não são previsíveis. Então, você não pode defini-las como regras. Então, olha, nós vamos começar esse projeto e as regras são essas aqui. Então, você tem que ir jogando com as restrições ao longo do caminho. Então, o que são essas restrições, afinal? São elas que determinam o espaço, os limites que você tem para auto-organizar. Então, a gente faz parte de um time e a gente foi empoderado para auto-organizar o nosso trabalho. Só que existem algumas restrições sobre as quais a gente tem que se condicionar para organizar esse trabalho. Por exemplo, no Scrum tem uma restrição de número de pessoas na equipe. Número de pessoas na equipe. Né? A equipe focar num único item, numa única meta por vez. Né? Então, da liderança ser momentânea e não fixa. Né? Então, o Scrum, foi bom o seu exemplo, ele coloca algumas restrições para que essa auto-organização não se perca. Né? A auto-organização de um time Scrum é dentro de um sprint e não do projeto. Então, somos uma equipe auto-organizada. Vamos demitir o nosso PO. Vamos levar esse projeto para outra empresa. Não, vamos mudar o foco do projeto.
Não, vamos demitir o cliente. Não, o Scrum determina que a auto-organização de um time de desenvolvimento em Scrum consiste dentro ali de um sprint. Então, eles auto-organizam para atingir uma meta na sprint, né? Então, tudo isso são restrições que o Scrum colocou para que a auto-organização não se perca, né? E então, como a auto-organização é um negócio natural, né, na verdade a gente fala, a auto-organização é um negócio que não se ensina. Nós já sabemos, a gente já... Não é uma coisa nova também, que foi criada agora junto com os métodos ágeis, é uma coisa que existe desde que existe natureza. Né? Exatamente, como eu falo, sardinhas auto-organizadas, quando o pessoal fala, minha equipe não tem maturidade para auto-organizar, eu falo, então contrata sardinha, porque até sardinha, abelha, sabe, auto-organizar criança, solta teus filhos numa praia lá e você vê, eles vão auto-organizar, eles vão decidir quem vai fazer o castelinho, quem vai não sei o que, eles vão brigar entre eles e você, o pai, está colocando as restrições, olha, não passa dali, olha, não sei o que, você está deixando eles fazerem o trabalho, mas você colocou as restrições para garantir a segurança deles, né? Você não está dizendo exatamente de que maneira eles têm que brincar. Exatamente, nem que eles têm que fazer castelo, nem que eles têm que fazer dessa forma, mas você está falando, filho, olha, não passa daquela parte ali, não vai para a água, não brigue, não isso. Então você está colocando as restrições e eles, com 5, 3, 8 anos, vão auto-organizar dentro daquele contexto. Então, a auto-organização é um negócio natural que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro. Só que o que as pessoas têm medo de auto-organização é porque elas olham para a equipe hoje e falam, auto-organizar eles vão fazer o que quiser. Aí, é a auto-organização que a gente começou a falar, que ela vai te levar para um caos. Ela vai sair da complexidade e vai te levar para um caos. E é isso que nós não queremos. Mas para a auto-organização se tornar uma coisa boa, você tem que jogar com as restrições. Quer dizer, o objetivo do gestor aí, então, é fazer o uso da auto-organização de uma maneira que ela gere algum valor. Perfeitamente. E aí, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito quando a gente fala de gestão de 3.0, só que muitas vezes as pessoas não entendem, é que você deixou de ser um gestor das pessoas, do trabalho das pessoas. Você passou a ser um gestor do sistema. Então, você controlando o sistema, ou melhor, gerenciando o sistema, né, você, é como o Jürgen mesmo fala, você dança com ele. Então, por quê? Essa questão das restrições ela é muito delicada, porque você colocou restrições para garantir, né, que a auto-organização está indo para o lugar certo. Essas restrições que você colocou, daqui a 3 meses, ela pode estar puxando o teu time auto-organizado para um cenário simples ou complicado. Elas podem estar dando uma ordem para o teu time. E aí é momento já de você tirar aquela restrição, para o teu time desenvolver novas competências. Então é igual, você deu tanta restrição ali para as crianças brincando na praia, que você vê que teu filho nem se levanta mais. Ele está só lá, porque você sabe, não, se eu levantar o pai vai brigar, se eu levantar não sei o que, se eu levantar... Aí você fala, opa, deixa eu tirar a restrição e aumentar o terrenozinho um pouco que ele pode brincar. Aí ele vai desenvolvendo as novas competências. Então, é meio que você, líder, você acaba sendo um malabarista. Porque numa gestão de sistemas complexos, você tem que manter o teu sistema na complexidade. Se você tenta transformar ele em mais ordenado, o teu time trava e não tem mais espaço para eles desenvolverem competências. Eles ficam buscando previsibilidade. Eles, você, o cliente, todo mundo em volta. Então você tem que soltar. Só que se você solta demais, isso vira caótico. E aí? Aí vai para o lado ruim, você está levando a auto-organização para o lado ruim. Então você tem que colocar. Então você está o tempo inteiro colocando restrições, tirando restrições, para poder balancear aquilo. Mas nunca regras. Nunca regras. Porque regras, ela é como a gente brinca, né? Regras servem para... regras são criadas para criar novas profissões, de como você burlar aquela regra. Né? Então, na verdade, regra, ela acaba... Como normalmente regra dá uma sensação de um negócio permanente, né? Onde você está colocando aquilo ali para... Como é que eu vou dizer? É uma coisa mais ou menos, quando acontecer X, faça Y. Exatamente, quando acontecer Z, faça... Exatamente, você está prevendo uma linearidade, né? Então, você não está simplesmente aumentando ou diminuindo o terreno em que aquela auto-organização pode acontecer. Você está falando, se acontecer isso, faz aquilo. Não estou observando o contexto, não estou observando quem são as pessoas envolvidas, Exatamente. não estou observando qual é o meu objetivo com aquilo. Exatamente, ela é genérica. Estou deixando a complexidade totalmente de lado. Perfeito, perfeito.
Esse é o ponto. Legal. Muito bacana. Eu acho que com isso a gente cobre aí mais um assunto aqui do Management 3.0. E, Alexandre, você queria falar alguma palavra aí de sabedoria para a gente encerrar essa segunda parte? Bom, palavra de sabedoria eu não sei, mas o que eu posso dizer é que eu realmente nos últimos meses tenho me motivado muito com o que a gestão 3.0 tem ajudado as pessoas que começam a estudar. Então, basta você ir numa Amazon e ver lá os reviews do livro do Jürgen e os depoimentos que a gente recebe pós-treinamento, por exemplo, gestão 3.0, são de coisas do tipo, agora eu descobri como realmente ser um gestor diferente, né? Porque quando a gente estava com aquele foco muito de Scrum, XP, um foco no processo, a gente acabava mudando e influenciando as regras do jogo, mas acabava não mudando tanto as pessoas. A gente falava, olha, tem papéis tal que tem que ser assim. Mas as pessoas olhavam, pô, mas como que eu vou me transformar assim? Né? Como é que eu vou virar isso? Como é que eu vou aprender isso? Eu acho que a gestão 3.0 ela deu um pouco de luz para Scrum Masters, para líderes, para gestores de organizações mais 3.0, digamos assim, de agora eu estou enxergando uma forma de ser um gestor diferente. Pô, eu sei que é errado essa gestão comando e controle que eu estou fazendo com a minha equipe. Eu sei, eu já fiz 300 treinamentos, eu sei que isso é errado, eu até me sinto mal de fazer isso, mas é a forma que eu sei de fazer gestão. Perfeitamente. Agora eles olham e falam assim, poxa, isso eu me vejo fazendo. Isso eu consigo enxergar sem ser aquele negócio utópico, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de liderança servidora, as pessoas olham, nossa, mas isso é utópico demais, né? A gestão 3.0 é um pouco mais pragmática, né? Mais concreta. Não é à toa que a gente está falando tanto de gestão 3.0 hoje no mercado. Então, é o que está ajudando os gestores a mover realmente aqueles gestores que já eram convencidos que eles tinham que sair de uma gestão mais tradicional, mais comando e controle, mas não sabiam como. A gestão 3.0 está ajudando nisso. Eu vejo que o Management 3.0 está tirando um pouco dessa carga de comando e controle da palavra gerente, inclusive. Isso. Que é uma palavra que até pouco tempo atrás era muito evitada nos meios ágeis. E o Management 3.0 está mostrando que, na verdade, a gestão também faz parte do desenvolvimento ágil, porém, uma roupagem com um paradigma completamente diferente dessa gestão que a gente vinha acompanhando, vinha experimentando no passado. Né? Quer dizer, a gente tinha aí nos meios ágeis alguns gerentes meio que à paisana, né? Porque ele não podia falar que era gerente de maneira nenhuma. E agora a gente está vendo que, na verdade, a gente pode inserir isso na realidade e a gente pode reconhecer que isso faz parte, porque na verdade sempre fez, sempre teve lá. Não é mudando o teu título de gerente para líder ou para qualquer outra coisa que você vai ter uma gestão diferente. Eu acho que mais importante do que brigar com a palavra gestão ou com o ato de ser gerente ou não, é você mudar a tua atitude, a forma com que você está fazendo isso ali. Exatamente. E, bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, vamos gravar mais um episódio sobre as próximas 3 visões, né, Alexandre? Isso. E, bom, para quem já quiser um pouco mais de informação, aonde a pessoa pode procurar? Bom, no blog da AdaptWorks a gente tem escrito bastante coisas sobre gestão 3.0, eu tenho publicado algumas coisas, um tal de André Faria tem publicado também algumas coisas lá. Né? Então, a gente tem algumas coisas lá em português, né? Obviamente, seguir o blog noop.nl do Jürgen é a principal fonte para a gestão 3.0. E, obviamente, a gente tem agora o treinamento licenciado pelo Jürgen, né, de gestão 3.0, onde é focado, às vezes a pessoa fala, pô, Alexandre, eu já li o livro, vale a pena fazer o treinamento, umas coisas. O treinamento é bem mais focado na teoria da gestão 3.0, né, na ligação disso com a ciência da complexidade e tudo mais. Então, o livro é fundamental para você entender o teu novo papel de gestor e entender essas 6 visões da gestão 3.0. O treinamento te dá ferramentas, né, práticas para você aplicar essa gestão 3.0.
Então, acaba que assim, você não precisa do livro para fazer o treinamento. Você não precisa do treinamento para... eles se complementam, mas assim, você aprender a teoria no livro, depois você pega a prática no treinamento. Mas se você aprender a prática no treinamento, você já consegue praticar e depois vai conseguir embasamento no livro. Então, não tem uma ordem. Primeiro eu preciso fazer isso, depois eu fazer outro. Tanto que a gente até entrega o livro para os alunos só pós-treinamento, né? Só não, porque justamente não é essa dependência. Então, os nossos treinamentos de gestão 3.0, felizmente, estão tendo uma receptividade muito boa e, como te falei, o feedback tem sido excelente, assim, isso realmente está me ajudando a mudar como gestor. Então, são pontos de referência. Legal, muito bom. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, André, pelo convite. A gente se vê na próxima. No próximo episódio. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo. Até a próxima, pessoal.